Eleições 2016. Veja como foi o dia de votação em Belo Horizonte. Confira ainda os detalhes do dia que elegeu Alexandre Calil como prefeito da capital mineira. No estúdio, um professor da universidade vai comentar os desdobramentos do dia mais importante da política para BH. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro. Começa agora o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece da universidade. Olá, boa tarde. A PUC TV Minas foi premiada na edição 2016 do Encontro Nacional de Jornalismo em Rede, que aconteceu no último dia 21 de outubro, lá em São Paulo. A emissora ganhou o prêmio de melhor reportagem do ano com a matéria Ministério Público abre investigação sobre tragédia em Mariana. A PUC TV também foi a emissora com o maior número de pautas para o canal Futura, com 65 produções em 2015. Os prêmios foram entregues à diretora da PUC TV, Cláudia Siqueira, e à chefe de redação, Madalena Fagundes. O Encontro Nacional de Jornalismo em Rede tem como objetivo desenvolver o diálogo com as universidades parceiras do Futura, realizando um balanço da contribuição dessas instituições para a programação do canal. Você confere outras notícias desta semana no quadro Agenda PUC. A PUC Unidade Barreiro completa 15 anos no mês de novembro. Na próxima sexta-feira, dia 4, a partir das 4h30 da tarde, haverá solenidade na Unidade Barreiro em comemoração a esta data tão especial, seguida de celebração eucarística de inauguração do Centro de Espiritualidade Jesus Redentor. Na PUC Barreiro, são ministrados os cursos de pós-graduação Lato Sensu e 10 cursos de graduação nos turnos manhã e noite. A estrutura daquela unidade conta com 5 prédios, cerca de 90 salas de aula, 2 auditórios, 11 laboratórios, além da biblioteca com um acervo de 75 mil exemplares entre livros, teses, periódicos e outras publicações. Todos os anos, a Pastoral PUC Minas promove a campanha da Solidariedade, que acontece em novembro e dezembro, em todas as unidades da universidade. Alunos, funcionários e professores podem doar alimentos não perecíveis, produtos de limpeza em geral, produtos de higiene pessoal, roupas e brinquedos. Os donativos são destinados às instituições de apoio a pessoas socialmente desfavorecidas e conta com a parceria da Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, a SECAC, apoio do Colégio Santa Maria e da Fundação Mariana Rezende Costa, a FUMARC. As doações já podem ser encaminhadas para a pastoral do campus Coração Eucarístico, no prédio 30, ao lado da capela. Após a campanha Outubro Rosa, a PUC Minas apoia o Novembro Azul. O objetivo é incentivar o cuidado com a saúde masculina com foco no combate ao câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais comum em homens. Neste mês, as fachadas de todas as unidades da universidade vão ser iluminadas com a cor azul para chamar a atenção para a campanha. O curso de Educação Física completa 10 anos e nos dias 3 e 4 de novembro, o Departamento de Educação Física realizará o 11º Encontro Científico e Pedagógico da Educação Física. O encontro é destinado a acadêmicos e profissionais da área e tem como objetivo estimular uma discussão sobre a proposta de resolução do Conselho Nacional de Educação, que, se aprovada, extingue o bacharelado e retoma a formação única na educação física. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone 31 33 19 43 25. O último domingo marcou o fim das eleições municipais em todo o Brasil. Assim como em muitas cidades do país, Belo Horizonte também conduziu 2 candidatos ao segundo turno. Alexandre Calil, do PHS, e João Leite, do PSDB, chegaram ao fim das eleições em uma disputa acirrada. Questionados por muitos eleitores, eles debateram ao longo de todo o mês de outubro propostas para Belo Horizonte. E você confere agora na reportagem como foi a manhã de votação no Colégio Estadual Central, onde Calil e João Leite votaram. O último dia das eleições 2016 começou com tranquilidade.
Os dois candidatos à prefeitura votam na mesma zona eleitoral e fizeram questão de registrar os votos ainda no começo do dia. O candidato Calil, do PHS, voltou por volta das 10h30 da manhã. Ele veio acompanhado de sua esposa e comentou as expectativas para o último dia de eleição. Nós apresentamos propostas sérias sobre assentamento, sobre o problema do transporte, da mobilidade, né, da saúde, da educação. Eu quis colocar todo mundo sabe o que a gente pensa, como é que a gente vai fazer, como é que nós vamos enxugar essa máquina pública. Agora, a vontade do eleitor, ela é sagrada, ela é definitiva, tem que ser respeitada com muita educação, com muita tranquilidade. Isso não é foi, mas não seria, não poderia ter sido uma guerra que foi. Eu acho que eu estou muito satisfeito, sou um cara diferente hoje, sou um cara muito diferente. Essa população de Belo Horizonte me fez uma pessoa muito diferente, inclusive a população que tem menos poder aquisitivo, que é mais carente. Eu aprendi muito com ela, eu acho que tudo que um prefeito fizer por esse povo é pouco, pelo tanto que esse povo fez por mim. Eu acho que o prefeito eleito hoje, ele a partir de segunda-feira tem que retirar 2.000 famílias na zona de risco. Esse é o primeiro ato, que em janeiro começa a cair casa e morrer gente. Então, praticamente, na prática, você tem que correr na Defesa Civil segunda-feira, correr na Prefeitura, correr no Governo de Minas, para que essa catástrofe que se tornou uma rotina na vida do pessoal de Belo Horizonte passe agora a ser exceção. O candidato João Leite, do PSDB, chegou por volta do 12h15, acompanhado dos senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia. Ele também comentou sobre o último dia da campanha para a Prefeitura de BH. Quero agradecer a população de Belo Horizonte, que já votou pela manhã, pela recepção calorosa e que me deixa cheio de entusiasmo. Queria lembrar a todos que este é o momento mais importante do nosso país e mais importante da cidade de Belo Horizonte. Vamos eleger alguém que cuidará dos seus filhos, da saúde, da educação. E eu estou preparado. É um momento de muita seriedade para a nossa cidade. Eu espero ter essa cidade nas minhas mãos para administrar, como venho fazendo na minha carreira, com seriedade, administrar com o povo, ouvindo as pessoas. Então eu espero que Belo Horizonte escolha João Leite para a gente administrar essa cidade. A conversa que eu tive com os eleitores hoje nas zonas eleitorais, todos imbuídos da responsabilidade. Não é brincadeira escolher um prefeito para a cidade de Belo Horizonte. E as pessoas sabem disso. Eu confio na população de Belo Horizonte, conhecida sempre em escolher bem, em acompanhar a vida política da cidade. Agora é a administração de Belo Horizonte. E eu confio muito nessa população, que ela escolherá alguém com muita experiência para administrar a cidade. As votações neste colégio da capital, onde comparecem os dois candidatos à prefeitura, enfrentam um importante contraste. Como em muitas sessões eleitorais, o cenário é este. De um lado, as eleições e, de outro, ocupações contra a PEC 241. Os estudantes, que protestam contra diversas medidas associadas à educação, não puderam gravar entrevistas. De qualquer forma, eles não deixaram de apresentar críticas por meio de faixas espalhadas pelo colégio. Ainda com uma delicada situação política no país, várias pessoas fizeram questão de registrar o voto, mesmo sem obrigatoriedade. Dona Lourdes foi um grande exemplo e ainda fez críticas ao cenário atual. Por que a senhora está votando hoje? Porque eu quero escolher quem eu quero. A senhora acha que fez uma boa escolha hoje? Só Deus sabe. E como que a senhora avalia a política do Brasil hoje em dia? Confusa. Muito confusa. E Bruno fez questão de levar a filha, Maria Eduarda, de 7 anos, para sentir o ambiente das eleições. No caso, ela até queria apertar o número, só que ela queria apertar depois que eu já apertei, né? Mas é bom a gente trazer para elas aprenderem que é só as crianças mesmo para resolver o nosso futuro aqui do país, né? Porque tá complicado. Já com as votações encerradas, o momento foi de apreensão e ansiedade.
Considerada a eleição mais disputada, agressiva, mas também a menos empolgante dos últimos anos, o segundo turno das eleições em Belo Horizonte chamou a atenção pelo alto número de abstenções, votos nulos e brancos. Após o fim das apurações, Alexandre Calil foi eleito com quase 53% dos votos. E você confere detalhes na reportagem do Ed Carlos Edésio. Ainda maior do que no primeiro turno, o número de abstenções do eleitorado de Belo Horizonte chegou a quase 23% nessa eleição. Uma estatística que não inclui o aposentado José Guimarães Ferreira, que fez questão de votar minutos antes de encerrar a sessão. Cumprir um dever constitucional. Após uma campanha acirrada, agressiva e a mais disputada dos últimos anos na capital, era chegado o momento de dar início à contagem dos votos que definiriam os rumos da cidade. Calil, 68 votos, João Leite, 140. Daí por diante, os números revelariam um quadro bem diferente, mas já previsto pela boca de urna. Pouco mais das 7 horas da noite, as urnas confirmaram o que as pesquisas já apontavam às vésperas da eleição. Calil, do PHS, é o novo prefeito de Belo Horizonte com 53% dos votos válidos. Uma vitória magra que só aumenta a responsabilidade do candidato eleito. Nós vamos conversar com todos os partidos, nós somos apartidários e queremos levar o meu governo para todos. Não interessa o partido que ele é, não interessa o partido que ele é. Empresário e descendente de turcos, o prefeito eleito sinalizou a primeira ação já para o início de 2017. Em janeiro já tem casa caindo e gente morrendo. Então, a primeira providência nossa nessa transição é sentar com a prefeitura, com o governo do estado, né, e fazer uma ação concreta, firme, para que as chuvas não façam vítimas, como vem virando o cotidiano dessa cidade. Enquanto Alexandre Calil ainda se pronunciava, uma grande festa aguardava por ele no comitê do partido localizado na região da Savassi. O que não deu para comemorar foram os números de abstenções, votos nulos e brancos, que somados representaram mais de 742 mil eleitores da capital, 114 mil a mais que os votos que elegeram um novo prefeito. O voto em branco é um voto de protesto também. Quer dizer, o voto branco ou nulo é o cara que não rejeita dos dois candidatos, não quer votar em nenhum dos dois. Então, a opção que ele tem é de votar ou branco ou nulo, né? Além de Belo Horizonte, outras 3 cidades mineiras também tiveram o segundo turno das eleições, que encerrou domingo com avaliação positiva. Nós tínhamos uma preocupação inicial com relação aos estudantes que teriam invadido algumas escolas, mas nós conversamos com eles anteriormente e conseguimos que eles fizessem um acordo com eles, damos um termo, para eles não perturbarem e continuassem o movimento deles, mas sem atrapalhar nossas eleições. Todo o planejamento que nós executamos foi bem sucedido, principalmente em relação à prevenção aos crimes eleitorais. Nós tivemos apenas 11 ocorrências, né, comparado com o primeiro turno, um número extremamente não significativo. E o Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos repercutir os desdobramentos das eleições que colocaram Alexandre Calil na Prefeitura de Belo Horizonte. No estúdio, recebemos o professor José Luiz Quadros, que vai falar um pouco mais sobre o cenário político de Belo Horizonte e de todo o Brasil após os resultados de ontem. Não saia daí, a gente já volta. O Espaço PUC está de volta. Como vimos no primeiro bloco, os belo-horizontinos elegeram Alexandre Calil como próximo prefeito da cidade. Assim como em Belo Horizonte, as eleições geraram alguma polêmica em muitas cidades brasileiras. E para falar um pouco mais sobre o cenário nacional, tendo em vista o resultado das eleições, a gente recebe aqui hoje o José Luiz Quadros, professor de Direito aqui da PUC Minas. Professor, boa tarde, bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Para a gente começar, professor, Alexandre Calil é o próximo prefeito de Belo Horizonte. Dona Lourdes falou na reportagem do primeiro bloco que só Deus sabe quanto ao voto dela. Esse é o pensamento? Olha, eu acho que, em parte, sim. Eu acho que tem uma coisa positiva que aconteceu antes, é que o Calil, ele conversou com os movimentos sociais. Eu acho que isso foi um momento importante e que até fortaleceu e trouxe para eles alguns votos. Conversou com as ocupações urbanas, você tem situações sérias, né, de ocupações urbanas que envolvem milhares de famílias, e ele se comprometeu a respeitar o direito dessas pessoas, a ajudar essas pessoas a resolver os problemas. Eu acho que ele começou bem, assim, né, esse diálogo. E o que a gente espera é que esse diálogo permaneça efetivamente, né, e que seja um governo para todos, né, de Belo Horizonte.
Do outro lado dessa campanha, a gente acaba entrando numa questão partidária que é importante. Aécio Neves, pela terceira vez, participando direto ou indiretamente de uma campanha e de novo perdendo. O que isso significa, não só para a carreira dele, talvez para o partido em si? Pois é, eu acho que há uma briga, né, nacional, principalmente entre o PSDB de São Paulo e o PSDB em Minas Gerais. Né, o Aécio conseguiu a indicação, né, a presidência do PSDB da última vez, mas agora dificilmente ele vai conseguir manter isso. Né? A vitória do Alckmin, o candidato do Alckmin na Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, fortalece o grupo de Geraldo Alckmin e enfraquece, ou praticamente diria, tira do páreo para as presidenciais Aécio Neves. Ainda nesse sentido, a gente viu algumas ascensões importantes do PSOL em vários vereadores ao longo do país. Isso é importante para o nosso cenário político? Isso é muito importante. Eu acho que aqui em Belo Horizonte a gente teve algo muito interessante e muito importante. Nós tivemos primeiro uma candidata do PSOL, né, a Áurea Carolina, que foi recordista de votação, teve 17 mil votos. Né, e ela representa uma outra linguagem, tem um grupo, né, o PSOL e um grupo que está dentro do PSOL, que se chama Muitas, pela cidade que queremos, né, que congrega uma outra perspectiva de fazer política, um outro jeito de fazer política, que é muito interessante para a cidade de Belo Horizonte. E com isso também elegeu a Cida, que também foi candidata pelo PSOL. Então, isso foi uma novidade importante em Belo Horizonte. E o crescimento do PSOL, o segundo turno do Freixo, no Rio de Janeiro, também aponta de um outro jeito de fazer política. Eu acho que isso é importante, e os resultados dessa eleição, né, muita abstenção, voto nulo e voto em branco, né, apresenta muito esse... As pessoas não estão acreditando, as pessoas estão desconfiando muito dessa democracia representativa. A sensação é de que esses representantes, a sensação a gente tem muito claro com o Congresso Nacional, não nos representam. Isso afastou as pessoas das eleições. Isso é muito ruim. Então é importante a gente ter aí uma outra forma de fazer política. Eu acho que o PSOL e esses candidatos, esses movimentos, essas movimentações que acontecem pelo Brasil inteiro representam isso. Professor, e assim como em Belo Horizonte, o país inteiro viu uma retração do PT. E a gente estava comentando agora sobre o PSOL. Agora, o Brasil tem uma nova oposição? A esquerda agora está diferente com o PSOL? É uma esquerda diferente. O que a gente tem que ver assim, no caminho, né, do PT é que o PSOL nasce a partir do PT. Né, mas nasce uma dissidência que vem mais à esquerda. O PT foi um partido que cresceu demais, né, chegou ao poder federal, fez muitos deputados, chegou a ser o partido com o maior número de deputados federais, né, e com isso ele começou a se descaracterizar. Né, talvez um problema mesmo desse crescimento exacerbado no partido político, a regra do jogo, como elas são aí, foi levando o PT para uma armadilha, e isso, não só isso, mas também de uma campanha sistemática que foi feita pela grande mídia, né, principalmente pela Rede Globo, a revista Veja, né, de desmoralização do PT. Né, não estou falando aqui que o PT não tenha cometido erros, né, e cometeu erros graves, mas os outros partidos também cometeram. Mas a gente vê que houve uma perseguição seletiva que levou a esse processo de desmoralização e de queda, né, na votação do PT, que perdeu muitas prefeituras. Mas, enfim, também pode ser um momento de renovação do PT, talvez voltar às suas origens, à sua base. Lembrando que o PT, né, lá atrás, no final da década de 70, é um partido que surge a partir do movimento sindical e das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Então, acho que talvez voltar às suas origens, né, voltar a essas origens mais comprometidas, né, com as pessoas, e abandonar esse período triste que aconteceu, onde algumas pessoas, alguns políticos vinculados ao partido, né, se perderam em meio a isso tudo. Né? Professor, o senhor acha que as eleições desse ano podem nos dar alguma previsão, alguma ideia inicial de como vão ser as eleições para presidente em 2018? Olha, eu acho que a gente está vivendo uma confusão muito grande, como aquela senhora disse. Né? Ela falou uma palavrinha, mas que resume. Há uma confusão política, há um mal-estar político muito grande. E eu acho imprevisível o que pode acontecer. Há uma questão que talvez a gente possa prever, e aí não seria uma previsão boa, não. Mesmo que a gente consiga eleger em 2018 um candidato que represente um novo, uma nova política, uma nova forma de fazer política, que venha com uma proposta que venha transformar esse país, incluir todo mundo, né, o que a gente deseja. O problema é que as regras do jogo, as regras eleitorais, né, para as eleições, especialmente no parlamento, não vão permitir que a gente tenha grandes mudanças no poder legislativo. Então, isso é muito problemático.
né, porque o presidente ou a presidenta da República eleita em 2018, né, ela vai necessitar, como em qualquer sistema presidencial, né, o sistema presidencial é uma criação norte-americana, lá também, em qualquer sistema presidencial, o presidente precisa do apoio do parlamento para governar. Se ele não tiver a maioria do parlamento, ou se ele tiver um parlamento disposto a atrapalhar o governo, né, o parlamento consegue isso e inviabiliza o governo. E, infelizmente, com as atuais regras do jogo, a tendência é que nós não tenhamos uma grande renovação no parlamento, ou seja, que talvez a gente tenha ou continue tendo um parlamento conservador. Esse nosso parlamento hoje é muito ruim, né? Com algumas brilhantes exceções que estão ali, a grande maioria é muito ruim, e a gente viu isso, né, naquela votação do impeachment. As pessoas não sabem nem o que é república, votam em nome do filho, da tia, do avó, do pai, da mãe, né? E eles estão ali representando as pessoas, né, os cidadãos, a república. Então, esse é um problema, a gente precisa de uma reforma política. Mas, com certeza, esse parlamento não fará a reforma política que a gente precisa, e em 2018 a gente ainda terá problemas sérios. Mesmo que a gente consiga fazer um executivo diferente, tenho essa expectativa, torço para isso, o legislativo ainda será um legislativo ruim, porque as regras do jogo não permitem uma renovação muito grande. Professor, mais uma vez os votos nulos, brancos e as abstenções foram maiores que os votos válidos. Como que o senhor avalia isso? É um recado das urnas? Sim. É um claro recado, isso já é um fenômeno que vem acontecendo em outros países, né? Nos Estados Unidos, a abstenção eleitoral é muito alta. Abstenção, voto branco, principalmente a abstenção eleitoral nos Estados Unidos é muito alta. A gente vê muitas vezes eleições presidenciais com a participação de 50% do eleitorado. Em algumas eleições estaduais, essa participação diminui ainda, ou seja, a abstenção é ainda maior. É um fenômeno também que a gente viu acontecer na Europa, né? Ou seja, a abstenção eleitoral na União Europeia chegou a um ponto que ela chegou a 59% dos eleitores europeus não votaram nas eleições para o Parlamento Europeu. E abstenções em nível muito alto também nas eleições nacionais ou regionais da Itália, na França e assim por diante. Isso mostra um desgaste, né? Sem dúvida a gente está vivendo no mundo, isso não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, que é um desgaste da democracia representativa majoritária. Ela está em crise porque as pessoas estão percebendo, muitas vezes, isso aconteceu na Europa, acontece nos Estados Unidos, né? Aqui talvez menos, aqui é uma situação que a gente tem que analisar com a participação da grande mídia, que desmoralizou muito esse sistema político que a gente vive. Mas as pessoas começaram a perceber que muitas vezes votam no partido A, B, C, D, e a vida delas continua ruim do mesmo jeito. Vota na direita, vota na esquerda, vota no centro, e a vida continua ruim do mesmo jeito. Então a tendência dessas pessoas é o descrédito, é não participar mais. E esse é um fenômeno europeu, né? E a gente pode até explicar, óbvio que não tem tempo da gente aprofundar nisso aqui, mas uma pista para a gente procurar entender isso é que a economia ela passou a ser central, né? Você tem então a economia e principalmente os grandes bancos privados, o capital financeiro, vai mandando no mundo e manda nos governos, né? E os governos pouco podem fazer diante da imensa força e poder que tem, né, o capital financeiro global na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, né, e pelo mundo afora. E isso, então, diminui o espaço da política, né? A economia ganhou centralidade, a política perdeu centralidade. Para a gente ter democracia, a política tem que voltar a ser central nos debates, inclusive na definição das políticas econômicas, né? Professor, para a gente encerrando a nossa entrevista, quem está insatisfeito, como quase todos, com o nosso atual cenário político, que recado o senhor daria para quem estiver assistindo a gente agora para não deixar a esperança morrer? Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas precisam procurar se informar muito, né? Mais uma vez, eu bato nessa tecla que é um problema sério que a gente vive no Brasil e em outros lugares do mundo, né? A grande mídia, especialmente a Rede Globo, ela mente, ela encobre, ela distorce, né? Ela desinforma, né? E isso manipula a opinião. As pessoas hoje elas têm outras maneiras de se informar, né? Pode assistir na nossa TV PUC, né? Assistindo outras TVs comunitárias, etc., pela internet, blogs, leitura de blogs. Ou seja, a gente tem muita informação aí. É procurar se informar, mas também com cuidado, separando o joio do trigo, separando o que presta do que não presta. Porque tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa aí. Discutindo, conversando, percebendo o que está acontecendo à volta, se ligando no mundo e principalmente se organizando, né? A gente só vai mudar esse país, mudar essa política, se a gente estiver organizado, né, e consciente. Então, para isso, tem que estudar, tem que se interessar, tem que se informar, tem que se organizar.
Muito importante também cobrar aqueles que a gente está elegendo agora, não é não? Ah, claro, daí tem que acompanhar, ir pacificamente às ruas, ir lá na Câmara dos Vereadores, assistir às sessões, pressionar, ouvir o que os caras estão votando, estão falando, que às vezes eles falam uma coisa e votam outra coisa, pressionar. E a gente tem experiências quando as pessoas se organizam e pressionam legitimamente, isso é a democracia, a gente consegue muitas vezes alterar votações. Né? Porque os caras estão lá, dependem do voto dos cidadãos. Se os cidadãos estão prestando atenção, estão se informando, acompanhando e pressionando, os vereadores eles vão ficar preocupados e às vezes, não estou falando sempre, mas às vezes a gente consegue, né, mudar votações, conseguir vitórias importantes para os cidadãos da cidade. Né? Tá certo, professor Zé Luiz, muito obrigado pela entrevista. Eu é sempre agradeço. muito bem-vindo aqui no programa. Muito obrigado, muito obrigado. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para espaçopuc@pucminas.br e acompanhe também as nossas redes sociais. Amanhã a gente volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por vocês. Tchau!